glória a Deus. Coloca aí Deuteronômio capítulo 28, fique em pé ainda. A gente vai ler junto. Eu lerei os 14 versículos, mas eu vou ler até os 6. E tem algo que Deus colocou no coração, que Deus colocou no meu coração. Se eu ver que vai dar tempo, a gente vai fazer um exercício aqui no final. E aí de repente a gente vai ler o texto todo. Mas eu vou ler até os 6. E eu vou fazer a leitura responsiva com os irmãos. Eu vou ler os ímpares, os irmãos pares. E vou estar compartilhando com os irmãos. Amém? Deuteronômio capítulo 28, versículos de 1 a 6. Dá um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor. Assim diz o Senhor, através de sua santa palavra: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. A igreja, bem bonito. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. A igreja. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, a igreja. Espírito Santo, a palavra profética para 2025 que o Senhor nos deu será liberada agora, Senhor Deus. Espírito Santo, que esta palavra ela traga um poderoso avivamento na vida de todos que estão aqui, para que em 2025 vivam, caminhem debaixo desta palavra, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abra o entendimento da tua igreja. Libera, Pai, sobre mim mais unção, mais poder, mais autoridade, Senhor. Me usa de uma forma extraordinária. Senhor, que da minha boca saia uma espada afiada. Pai, conforme eu for pregando a tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor vá enchendo a tua igreja mais do teu fogo, Senhor, e que cada parte desta palavra vá gerando fé nos corações, e que no final desta palavra todos estejam decididos a caminhar debaixo dela, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado em 2025 na vida de todos nós, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, mais uma vez eu amarro o valente desta região. Eu, Pai, neutralizo o poder das trevas, Pai. E todo o céu de bronze que ainda tentar resistir àquilo que o Senhor já está fazendo e operando nesta noite, eu repreendo em nome de Jesus. E declaro, Pai, que os céus continuarão abertos sobre este lugar, Senhor. E esse lugar continuará sendo tomado pela nuvem da tua glória, pela presença da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Senta glorificando ao Senhor, em nome de Jesus. O tema é 2025, o ano do duplo favor de Deus. É muito importante que você não se distraia com nada. Se você puder segurar de ir ao banheiro, de tomar uma água, faça isso. Se não tiver como, você vai lá e volta, mas vá rápido também, porque esta palavra nesta noite, ela é muito de fundamento, né? Para você caminhar debaixo da palavra que Deus está liberando sobre nós. Então, mediante a isto, eu quero então fundamentar com vocês esta palavra profética que Deus nos deu, que é o ano do duplo favor. E como eu já compartilhei com vocês também, quando eu estava orando, pedindo ao Senhor qual era o tema para 2025, o Senhor me direcionou para que eu assistisse uma live do apóstolo Jefferson Neto, que ele estava falando, né, ele iria falar nesta live sobre o ano novo bíblico.
E para nós compreendermos a profundidade da palavra profética que o Senhor está liberando sobre nós para 2025, é preciso tomar conhecimento de que o calendário bíblico, que é o calendário hebraico, não segue o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos, né? O Ocidente segue e a maior parte do mundo segue. Agora presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Por isso que eu falei que eu preciso muito da sua atenção. Não se antecipe no seu raciocínio. Espere a completude daquilo que eu vou trazer como fundamento para você entender. Então, o calendário bíblico, ele não tem nada a ver com o calendário gregoriano. O calendário bíblico, que também é conhecido como calendário judaico, ele é lunisolar. Ou seja, os meses, escute isso, os meses são baseados na lua e o ano é adaptado de acordo com o ciclo solar. E aí, irmãos, eu propositalmente vou dar uma pausa aqui, para deixar você um pouquinho aí curioso, porque Deus, usando o profeta, diz que o meu povo erra, porque falta-lhe conhecimento. Aí, se eu parasse aqui, nessa parte, falando do calendário bíblico, do calendário hebraico, do calendário judaico, isso poderia te soar mal. Mas olha que coisa interessante. Esse calendário bíblico, por isso que eu comecei chamando ele de bíblico, que aí você vai ouvir mais falando do calendário judaico, que é lunisolar, está conforme a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus. Lá na criação, quando Deus estava formando todas as coisas, e ele, lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz assim: o Senhor declarou Deus. Quem declarou? Deus. Declarou Deus: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais, para definir as estações, dias e anos. Então, o calendário judaico, o calendário hebraico é bíblico, porque ele está em conformidade com o que Deus declarou em Gênesis 1:14. Irmãos, isso é poderosíssimo. Isso é uma chave poderosa para nossas vidas. Esse calendário, ele é calculado desde a criação de Adão. Então, se Adão estivesse vivo hoje, ele estaria fazendo hoje, aliás, não hoje, né? Ele estaria fazendo, ou teria feito, melhor dizendo, dia 2 de outubro, que nós vamos entender isso aqui, que foi quando virou o ano judaico. No dia 2 de outubro, ele teria completado 5.785 anos. Enquanto hoje, dia 31 de dezembro, nós vamos romper às 0 horas para 2025, aí vem a informação, o ano bíblico já rompeu no último dia 2 de outubro para 5.785. Profeticamente, já estamos caminhando debaixo da bênção do ano novo bíblico desde o dia 2 de outubro deste ano. Amém? O Ministério Batista Betel já está caminhando debaixo desta palavra profética desde o dia 2 de outubro de 2024. Hoje é só um cumprimento de calendário local do nosso país, aonde nós vamos consolidar aquilo que Deus direcionou, mas desde o dia 2 de outubro, nós estamos caminhando debaixo desta palavra, para a glória de Deus. Então aprendamos uma coisa: o plano de Deus com Israel sempre foi
que eles se tornassem modelo para as nações. Portanto, tudo que está escrito em sua palavra, que diz respeito ao povo de Israel, tem a ver conosco, povo de Deus. Amém? Você é povo de Deus. Então, tudo que está na palavra de Deus, mesmo direcionado para Israel, isso tem a ver conosco. Porque dentro até mesmo dos princípios que Deus estabeleceu lá atrás, esses princípios espirituais se estendem até nós nos dias de hoje. Portanto, não podemos, irmãos, desconsiderar, diante da informação que eu já estou trazendo para você, nós não podemos desconsiderar o calendário bíblico, no que diz respeito aos tempos proféticos. Eu estou sendo bem categórico, aos tempos proféticos. E eu estou sendo cuidadoso porque eu não estou dizendo aqui para você que a partir de agora nós vamos seguir só o calendário bíblico, que nós vamos excluir o calendário gregoriano. Talvez até deveríamos, diante do conhecimento que a gente está tendo aqui. Porque o calendário que é de Deus, declarado por Ele, é o calendário judaico. Mas eu não vou entrar nesse mérito com a igreja. Mas aqui eu não vou abrir mão. No que diz respeito ao profético, ao que Deus tem para nós como igreja de Jesus, como povo de Deus, aí sim, eu vou estar sempre tendo o cuidado de discernir o que Deus tem para nós. E não é diferente esse ano que vai entrar de 2025. E como eu disse, eu vou fundamentar para você, à luz da palavra, para você entender que o que eu estou dizendo na historinha da carochinha, eu não estou mudando doutrina, eu não estou pregando uma teologia fora da Bíblia. Então fique atento, e como eu disse, espera o todo, a plenitude da mensagem para você entender. Então nós, a partir do momento deste conhecimento, não podemos desconsiderar o calendário bíblico no que diz respeito aos tempos proféticos. Amém, igreja? Amém, família Betel? É por isso, irmãos, que nós ouvimos dizer que Israel é o que de Deus? O relógio de Deus. Não tem jeito, irmãos. Nós estamos em um tempo escatológico, nunca vivido antes. Você quer saber se está muito próximo de Jesus voltar? Olha o que está acontecendo com Israel. E Jesus disse no sermão profético: quando a figueira, começar a dar suas folhagens, não é isso? Não fala o texto? Se não me fala em memória o texto? Aí é porque já está próximo. E a gente está vendo isso acontecer. Então, muitas vezes, deixamos de desfrutar de bênçãos espirituais da parte de Deus, porque desconsideramos observar princípios e ordenanças que o Senhor estabeleceu para o seu povo Israel, como, por exemplo, as festas do Senhor. E eu sempre tenho cuidado também de trazer para vocês que são festas do Senhor. E essa expressão está na Bíblia. E as festas do Senhor, elas foram instituídas por estatuto perpétuo, diz a palavra de Deus. E nós não só deixamos, às vezes, de cumprir princípios, como observar as festas, como também de considerar o próprio calendário bíblico. E a gente tem essa dificuldade. Por quê? Sabe por que nós temos essa dificuldade? Porque nós ficamos com medo de sermos rotulados de que estamos judaizando a igreja. Nós perdemos muito de desfrutar de princípios espirituais que Deus tem para o povo dele,
porque a gente fica com medo de sermos rotulados de que estamos judaizando a igreja. Mas pasmem vocês, não temos dificuldade nenhuma de romanizar ela. Você quer ver um exemplo? Tem muitos pastores e muitas igrejas que condenam uma igreja que observa as festas do Senhor, mas tem festa junina dentro da igreja. Isso é catolicismo ou é cristianismo? E eu não vou entrar nem no mérito, e a minha palavra nem de crítica a quem faz. Eu já fiz aqui também, inclusive. Aqui a gente chamava, a gente botava outro nome, né? Festa jesuína. Festa jesuína. E quase que esse ano as células entram no mesmo esquema. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez isso aqui amplie teu entendimento. Ei, olha aqui para mim. Quando você observa as festas bíblicas, você está debaixo de uma atmosfera daquilo que é de Deus. Quando você celebra a festa junina, você está debaixo de uma atmosfera dos santos demônios que estão regendo as festas. Então a gente não tem dificuldade disso, mas tem dificuldade quando uma igreja começa a abrir um entendimento para as coisas espirituais da palavra de Deus, e a gente começa a falar o que não deve. Como eu falei, se eu só citasse o calendário bíblico e falando que ele é conhecido como calendário judaico, você teria talvez uma mentalidade de ser escandalizada, porque nós temos um calendário gregoriano. Porém, contra fato não há argumento. Mas quando eu levo para você a informação que o calendário judaico é lunisolar e que ele está em conformidade com Gênesis 1:14, aí já muda tudo. E é isso mesmo, a gente tem que ter base bíblica para a gente entender, para a gente aprender. Então a gente fica com esse medo de sermos rotulados, mas romanizamos com uma teologia greco-romana, quando na verdade a nossa teologia deveria ser judaico-cristã. Diante disso, estamos no ano novo bíblico de 5.785, e tudo na Bíblia tem um significado espiritual e profético para o povo de Deus. Graças a Deus que o nosso ministério tem se alinhado a uma teologia bíblica judaico-cristã, e desde que entramos nesse entendimento, temos desfrutado de bênçãos espirituais que antes não desfrutávamos. É só olharmos o crescimento que temos vivido nessa casa. Dentro desse contexto, um conhecimento importante para compreendermos a mensagem profética que Deus tem para nós é que as letras hebraicas têm um valor numérico e elas também representam figuras. Com isso, quando se trata do ano novo, sempre tem uma mensagem profética que direciona o povo de Deus, seja com relação à década ou ao ano corrente. Portanto, em primeiro lugar, por que é o ano do duplo favor de Deus para a nossa igreja? É uma pergunta. Por que é o ano do duplo favor de Deus para o nosso ministério? Respondendo, porque estamos no ano bíblico de 5.785. O número 5 no hebraico corresponde à letra rei, e essa palavra significa graça. E o interessante é que neste ano o número 5 aparece 2 vezes no ano, né? Em toda a demonstração do ano que nós estamos. Então isso significa
que profeticamente então estamos no ano da dupla graça de Deus sobre o seu povo. Então, se o 5 é o ano que vai entrar, que é o 25, né? Para nós 25, e no calendário bíblico o 85. Então, se este número corresponde à letra rei, e a letra rei significa graça, se temos dois números 5, então é dupla graça. Sabemos que graça na Bíblia significa favor imerecido. Meditando nesta palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração que 2025 na Betel é o ano do duplo favor. Então, Deus começou a ministrar ao meu espírito o tema para 2025, baseado neste entendimento, neste conhecimento, e por esta razão, eu estou tomando posse daquilo que Deus tem para liberar sobre esta casa, sobre as nossas vidas, neste ano de 2025. Portanto, nós em 2025 caminharemos debaixo desta palavra profética. Eu posso ouvir um glória a Deus, um aleluia, hein, meu irmão? O mais tremendo é que neste ano novo bíblico nós temos o número 5 no início e no final. Isso também chama a atenção. E aí o apóstolo Jefferson Neto, nesta live, ele destacou o versículo 6 do capítulo 28 de Deuteronômio, que nós lemos até inclusive este versículo, que diz: bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Então, amados, veja bem, se tem um tempo oportuno para vivermos a bênção deste versículo do capítulo 28 de Deuteronômio, é este ano que nós estamos entrando. Eu queria que você começasse a pegar as palavras de bênçãos que Deus já vai começar a liberar sobre você, porque agora nós fomos fundamentados na palavra para entender o porquê que Deus está dando este tema para nós. E aí o apóstolo observou que como existe o 5 na entrada e na saída, ou seja, no início e no final, ele associou, eu achei muito interessante essa observação desse texto, que se tem um tempo oportuno para nós vivermos esta palavra, é 2025. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, que você em 2025 será bendito ao entrares e será bendito ao saíres. Você será bendito ao entrares e você será bendito ao saíres. Aleluia! Porque o ano novo bíblico de 5.785, né, neste ano, o rei está na entrada e na saída. Neste ano do duplo favor, tudo que o Senhor tem para liberar sobre nós será em dobro. Tudo que Deus tem para liberar em 2025 sobre mim e sobre você será em dobro. E eu já vou começar aqui que a gente vai percebendo o Espírito que vai atuando na igreja, que às vezes nem sempre é o Espírito de Deus. Eu não estou pregando para você uma mensagem triunfalista e eu vou te provar que eu não estou. Eu vou te provar que eu não estou pregando para você uma mensagem triunfalista. Mas a palavra que Deus está dizendo para mim e para você em 2025, eu estou liberando uma unção de duplo favor. E tudo que eu fizer, que eu vou fazer, tudo que eu vou fazer na vida de vocês, que creem, vai ser em dobro. Aleluia! Graça dobrada, revelação dobrada, unção dobrada, poder dobrado, restituição dobrada. Eu acho que você não está crendo não. Eu vou ter que apelar aqui para o pregador pentecostal. Se eu estou no teu lugar, depois de entender o que eu estou dizendo, eu estava lá no céu. Eu vou dizer de novo. Em 2025, será tudo dobrado. Graça dobrada, revelação dobrada, unção dobrada,
poder dobrado, autoridade dobrada, restituição dobrada. Restituição dobrada. Te deviam 10, vão te pagar 20. A causa da justiça, que você tinha que receber 100 mil, tá demorando, não sai, né? O diabo está travando. Ele vai ter que se render. Vai vir 200 mil. E eu creio que vai ter testemunhos assim. Porque Deus é assim, meu Deus é bravo. A gente lança umas palavras assim no espírito, porque não está ali não, é no espírito que eu estou liberando. Quem é sábio, quem se move por fé, pega a palavra. Aí o que acontece? Ela se cumpre. Aí, daqui a pouco tem alguém falando assim: apóstolo, lembra aquela mensagem do final do ano? Então a minha causa era 100. Aconteceu exatamente o que o senhor falou. Eu ganhei 200. Eu posso testemunhar? Pode. Aí ele vem testemunhar. Aí você que no dia que eu preguei, que é hoje, que fala assim, conversa fiada. Não é bem assim. Aí tu tem que ficar quietinho, vendo o irmão, a irmã sendo abençoada. Irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia. Olha só. Tem dupla honra a caminho. Tem dupla honra a caminho. Fala pro teu irmão, meu irmão, tem dupla honra a caminho. Fala para ele, sabe por quê? Porque o portal do duplo favor de Deus está aberto sobre nós. E se você tomar posse, creia, aplauda ao Senhor. É preciso crer e tomar posse desta palavra para que ela tenha efeito em nossas vidas. O poder da palavra se manifesta na minha vida, na sua vida, quando eu me aproprio dela. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu vou falar para você de novo, e tem gente nova. Pode me observar aqui às vezes, quando eu estou aqui sentado, e tem um homem de Deus aqui em cima, uma mulher de Deus aqui em cima, e eu estou falando homem e mulher de Deus, que eu não vou nem usar título, porque aqui nessa casa até um irmão em Cristo prega a palavra. E quando esse irmão está aqui, quando essa irmã está aqui, eu creio que ele é a boca de Deus aqui nessa casa. E quando eu estou sentado aí, que sai desse altar, algo que eu sinto no meu espírito que veio do céu, eu faço assim, não sei se vocês já viram, uau! Irmãos, porque o mundo espiritual é real, mas o físico tem que se manifestar, tem que reagir. Então quando a palavra é liberada, eu, uau, é meu, peguei. E às vezes eu até falo, peguei, aleluia. Isso é uma postura de quem está se apropriando daquilo que está saindo do altar. Irmãos, se você não crê que quando um profeta, uma profetisa de Deus está no altar, é Deus falando, então você está perdendo o seu tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Jesus, uma igreja séria, que crê no poder da palavra, nenhum pregador traz discurso. Nenhum pregador traz uma ideologia. Não, nós trazemos uma mensagem que vem do trono de Deus. Eu estou há mais de um mês preparando essa palavra. Sabe por que eu estou há 2 meses preparando essa palavra? Porque eu estou buscando de Deus a revelação, a rema, para chegar aqui hoje e não dar um discurso para você. Eu me recuso, como pastor de uma igreja, como mensageiro do evangelho, trazer um discurso. A minha oração para o Senhor: Senhor, me usa como tua boca na tua casa. E é assim que eu vejo os homens de Deus, as mulheres de Deus, que eu entendo que tem nessa casa e que vem de outros lugares aqui, que Deus nos coloca no nosso coração para ministrar. Então esta palavra que eu estou liberando só vai ser uma verdade na sua vida se você se apropriar dela. E essa apropriação tem que gerar em você uma convicção, Branco, de que é um decreto, André.
de Deus para a sua vida e para a minha vida. Você crê que aquilo que eu estou pregando essa noite é um decreto de Deus para a sua vida? Que isso é o que vai mover você no ano de 2025? Porque quando eu começar a revelar algumas coisas aqui, se você não crer e não se apropriar e não tiver convicção daquilo que eu estou liberando, você vai viver uma vida de 2025 medíocre, quando Deus tinha uma palavra poderosa, um decreto poderoso para a sua vida, e você ficou achando que era a historinha da carochinha, ficou achando que era a mensagenzinha triunfalista, que não é, e vou te provar que não é. E aí você deixou de viver o extraordinário de Deus. Meu Deus do céu. Eu não sei para você, mas para mim isso é muito forte. Sabe por quê, irmãos? E aí é que entra o porquê que essa mensagem não é triunfalista. Sabe por que essa mensagem não é triunfalista? Vou dizer para você agora. Sabe por quê, Léo? Sabe por quê, Orlando? Simplesmente porque não tem a ver com as circunstâncias que me cercam, mas com a palavra profética que Deus está liberando sobre a minha vida. Vou repetir. Não é uma mensagem triunfalista, porque o que eu estou pregando para você, ela não depende do que está ao meu redor, do que está no campo terreno. Tem a ver com a palavra profética que Deus está liberando sobre a minha vida. Vou te dar um exemplo prático aqui. Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, envia 12 espias, aqui vai ser um exemplo poderoso. Envia 12 espias na terra que eu vou te dar. Deus falou que ia dar. Vai os 12 espias. Chega lá os 12 espias na terra de Canaã. Os 12 espias viu gigantes. Viu que a terra era boa, era maravilhosa, mas tinha gigantes. Que a terra tinha valentes de guerra. Os 12 viram, Everaldo e Pedro, Renan, eles viram que se olhasse na ótica humana, Rodrigo, se olhasse na ótica humana, Mariana, eles não davam nem para o começo deles. Aí volta os 12. 10 chega para Moisés e fala assim: Moisés, a terra é boa mesmo. Só que é o seguinte, tem gigante. E aí olha o que eles dizem. Não é o inimigo que falou isso deles. Foram os 10 que falaram para Moisés. E nós somos como gafanhotos diante deles. É como se ele falasse assim: ó, não dá para nós não. Eu vou dizer mais, é como se ele dissesse assim: olha, Deus até falou que vai nos dar, mas é conversa fiada dele. Igual você falou que o que eu estou pregando é conversa fiada. Deus te achou. Sabe por que o relatório dos 10 foi esse? Porque eles relataram o que eles viram com os olhos carnais. Caleb e Josué: Moisés, a terra é boa, é tremenda, e Deus vai nos dar a terra. Sabe por que ele disse que Deus daria a terra? Porque a palavra de Deus foi: vão espiar a terra que eu vou dar. Eles não se apegaram às circunstâncias, eles não se apegaram àquilo que até humanamente falando era verdade. Eles eram numerosos, eles eram gigantes, e humanamente falando não dava para eles, Kleber. Mas aqueles 2 que foram lá também juntos, que veio dar o relatório, voltaram com a palavra de Deus. É como se, em outras palavras, Josué e Caleb disse: eles são gigantes mesmo, é verdade, mas o nosso Deus é maior.
É verdade, lá tem homens de guerra, mas Deus vai nos fazer mais do que vencedores. Deus vai fazer alguma coisa, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer, e se Ele diz que vai nos dar, Ele vai nos dar. Ele é poderoso, Ele é fiel, entendeu, meu irmão? Então em 2025, pode ser o cenário que for, você tem uma palavra. Deus falou comigo, esse ano eu estou debaixo de uma unção do duplo favor de Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe por quê, irmãos? Porque como está em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Irmãos, se você não mudar a tua postura de caminhar por fé, as circunstâncias vão roubar as bênçãos de Deus na sua vida. Sabe por quê? Aqueles 10 com a sua geração não entraram na terra prometida. Vai na dos 10 que você vai viver um 2025 terrível. Mas vai na dos 2 e a do apóstolo William aqui, que está sendo voz profética, que eu não estou aqui de conversa fiada com você, eu não estou aqui brincando de ser o que Ele me chamou para ser, que você vai ver o que Deus vai fazer em 2025. E aí o exemplo para você entender agora que mais um pouco que não é mensagem triunfalista, eu vou te dar aqui um pouquinho do que eu tenho conhecimento do cenário para 2025, humanamente falando. Humanamente falando, Lucas e Úrsula, o que está se desenhando no Brasil, economicamente falando, por causa, né, de quem está na frente da nação aí, é uma crise financeira como nunca vivido antes. Eu falei esses dias, tem até um deputado que recentemente, deputado que está na ativa, gravou um cara sério, falando, estoque alimentos, porque a coisa está ficando complicada, a nação está indo por água abaixo. Vocês viram notícias esses dias que reservas em dólar foram vendidos com a intenção de conter o dólar e não conteve, ou seja, torrou a reserva que o Brasil tinha financeiro para nada. Os preços dos alimentos que estavam criticando o presidente anterior, agora está em dobro. Mas enfim, eu só quero dar um panorama. Eu não vou entrar nesse método. A minha palavra aqui nessa noite é: a crise financeira no Brasil está se desenhando para 2025 ou para a partir de 2025, e isso pode gerar um problema seríssimo social na nossa nação. Está se falando de uma nova crise sanitária mundial que vai dizimar muito mais do que a de 2020. Estão dizendo aí. Já tem até nova, já tem até pronta. Estão dizendo. Se vai acontecer, eu não sei, irmãos. Eu estou falando de notícias. Eu não estou falando nem de conversa de rodinha, não. Eu estou falando de notícias. Já há previsão de uma nova crise sanitária mundial. E segundo, vai matar 5 vezes mais do que matou a de 2020. Você tem noção? Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? O negócio é muito sério, irmãos. Há uma terceira guerra mundial em iminência. Está aí, irmãos, acontecendo os rumores de guerras. Tentaram até, inclusive, emplacar essa terceira guerra até o dia de hoje. A geopolítica está deixando claro uma aceleração para a manifestação do homem iníquo. Eu estou usando a expressão homem iníquo, se você não conhece a Bíblia, aí, para mim não falar a palavra que eu quero falar, para o algoritmo não cortar a live, porque já estão de olho em nós.
Você sabe, não sabe que é um homem nico? Se não sabe, vai ler a Bíblia. Está tudo sendo preparado, irmãos. Olha o crescimento tecnológico, científico. Olha a coisa como que está acelerada, irmãos. Olha aí a moeda digital chegando. Olha o chip sendo implantado. Olha a leitura na íris dos olhos chegando. Inclusive tem uma... Não vou falar, não vou divulgar não. Eu não vou falar que senão eu vou divulgar e eu não quero divulgar não. Irmãos, não é só ler Bíblia não, e nem só vir para a igreja não. Tem que estar antenado com tudo. Sabe o que isso significa, irmãos? Que no campo humano, João e Lidiane, tem tempos difíceis chegando. Por isso que eu estou dizendo para você que essa mensagem não é triunfalista. Por que é uma mensagem triunfalista? Olha aqui para mim. Mensagem triunfalista é quando eu só trago palavras de vitória, de conquista, mas como se não tivesse guerra, como se não tivesse luta, como se não tivesse adversidade. Não, eu estou dizendo para você o seguinte: existe uma palavra do céu sobre mim e você sendo liberada, mas humanamente falando, é o contrário do que eu estou profetizando. O que está se desenhando é totalmente contrário. Se você não tiver fé para crer naquilo que eu estou pregando, você já está reagindo contrariamente à mensagem. Por quê? Porque aquilo que os seus olhos estão vendo, os seus ouvidos estão ouvindo, como informações como essa que eu estou passando. E tem mais gente aqui com mais interesse em escatologia, em geopolítica, e sabe de coisas muito mais terríveis que eu não vou perder tempo aqui com isso para falar. Que talvez já ouvi minha mensagem e vai dizer assim: conversa fiada, tem nada de duplo favor. Tem guerra, tem crise financeira, tem caos social, porque este é o cenário humano. Agora, como diz o apóstolo Moisés, vem comigo. Quem lembra? Beijo, apóstolo Moisés. Com tudo isso o que? Os tempos difíceis que estão se desenhando, Pablo, Luciana, Isaac, meu primaço, que está aí hoje comigo, feliz de você estar aqui comigo hoje. Com tudo isso, nós que estamos debaixo do governo de Cristo, vamos caminhar 2025, independente do cenário econômico, sanitário mundial, de guerra e do que a geopolítica mundial está apontando. Nós vamos caminhar debaixo desta palavra. Com a palavra 2025, Deus está dizendo, é o ano do duplo favor dele nas nossas vidas. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, não vamos nos distrair. Fala para o seu irmão, não se distraia com aquilo com que os teus olhos estão vendo, mas toma posse, se apropria da palavra profética que Deus está liberando sobre a sua vida, e caminhe por fé. Aleluia, aleluia. Vamos manter o foco, irmãos. Quando começar a acontecer coisas como essas que eu falei, que for piorando, veio uma crise, Senhor, a crise está aí, mas eu estou debaixo de uma palavra de duplo favor. Não deixe essa crise me alcançar. É esse exercício que você vai ter que fazer na hora que vir as guerras, as dificuldades, e de repente, se 2025 é a terceira guerra mundial estourar, você fala assim: ó, a guerra estourou, ela está aí uma realidade, mas eu estou debaixo de uma palavra do duplo favor do Senhor. Guarda a minha casa, guarda a minha família, me guarda, Senhor. Senhor, tem muita gente ficando desempregada, Senhor, com essa crise financeira. Ah, Senhor, mas eu estou debaixo da Tua palavra. Senhor, o Teu duplo favor na minha vida, não deixe nem eu, nem ninguém da minha casa ficar desempregado. Você está entendendo, irmãos? É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Não podemos esquecer que o último avivamento, não podemos esquecer, Carol, que o último avivamento já está em curso.
todo esse caos acontecendo. E há 4 anos e meio, euzinho aqui, com esse povo de Deus que está aqui, essa família linda chamada Betel, estamos falando de um avivamento, estamos falando de um mover do Espírito, e dizendo assim, olha, paralelamente ao avivamento, vai só piorar as coisas, mas uma igreja avivada, um crente avivado será guardado pelo poder de Deus. E nós vimos isso aqui na pandemia acontecendo, para a glória de Deus, mas o que eu vou falar aqui é para a glória de Deus. Esse ministério não teve um óbito nessa última pandemia, e eu não estou me vangloriando disso, não, eu estou glorificando a Deus, porque eu vejo a mão de Deus sobre nós. E tivemos 2 casos graves aqui, mas Deus o livrou os irmãos da morte. Não sei se o Flávio Sorte que está aqui, o Eric também está aí? Não. Deus é fiel. Oh, meu Deus. Tem um avivamento em curso, que está em fase de crescimento, e antes que tudo piore, o fogo vai se espalhar em todo o Brasil e no mundo, e vai gerar uma colheita de vidas extraordinárias. E creia você ou não, este avivamento vai gerar um tempo de prosperidade. Escute o que eu vou falar para você, a hora que o Brasil começar a experimentar um avivamento nacional, Deus tira quem tem que tirar, e Deus te coloca homens e mulheres justos e justas, e muda o cenário político e econômico da nação. É só Ele querer. E só depende de nós. E só depende de nós. E vou dizer mais para você. O fogo vai se espalhar agora mais rápido. Sabe por que vai se espalhar mais rápido? Quem é o apóstolo William? Um servo de Deus de uma cidade chamada São João de Meriti, Vila São João. Talvez a minha palavra não é uma palavra de credibilidade. Eu estou há 4 anos e meio falando de um avivamento, e tantos outros. Só que agora, homens de Deus e mulheres de Deus, que Deus deu projeção nessa nação, começaram a enxergar o avivamento. E essa semana tem um monte de gente falando comigo, apóstolo, viu? Pastor fulano, pastor ciclano, começou a falar que em 2025 vai ter um poderoso avivamento. Ei filho, ei filha, aquilo que estão anunciando nós já estamos vivendo, e glória a Deus que já tem mais gente se somando, glória a Deus que tem mais gente percebendo. E aí isso não é para me entristecer não, isso é para mim agradecer a Deus, porque o que importa é que Deus está levantando, que Deus está fazendo os homens enxergar. E quanto mais homens de projeção desta nação, mulheres de projeção desta nação, começar a enxergar esse tempo profético, mais o avivamento vai acontecer nacionalmente, e nós vamos ver o cenário sendo mudado, transformado, aleluia. E somente uma igreja avivada anda por fé, somente uma igreja avivada toma posse de uma palavra dessa aqui e caminha debaixo dela, aleluia. Temos que nos lembrar, irmãos, de 2 Crônicas 20:20, que diz assim, crê no Senhor Deus, e estareis seguros, credes nos seus profetas, e prosperareis. É a palavra de Deus que declara isso. Vou dizer, 2 Crônicas 20:20, crê no Senhor, está lá no finalzinho, na parte já do final. Crê no Senhor, crede no Senhor, aqui já no finalzinho, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Você está entendendo que quando eu acabei de dizer, que você precisa acreditar no que sai do altar, não é conversa fiada, é palavra profética? Quem está recebendo, dá um glória a Deus aí. Em segundo lugar, diga-se comigo, o duplo favor de Deus vai romper as comportas dos céus sobre nós.
Eita, glória a Deus. Aprenda esse princípio: o número que corresponde ao ano corrente sempre vai apontar a maneira como Deus quer se mover em nossas vidas, no ano novo que se inicia. Isso tem a ver com uma nova unção que Deus vai liberar sobre as nossas vidas, para vivermos segundo a palavra profética, que Ele está liberando sobre as nossas vidas. Aleluia. Então, neste ano, o número que corresponde ao ano corrente é o número 5. Como já vimos, o rei significa graça, mas rei também significa comporta no hebraico. E aí, aquele texto que tem um monte de... Aqui, todo mundo quando ouve fica feliz da vida, fica maravilhado com esse texto. Assim, dá uma alegria no coração quando ouve esse texto, né? Aquele texto, qual apóstolo? Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Né? Esse texto, quando tu ouve, você não dá um glória a Deus, não dá um aleluia, né? Você fala assim, oh, que bênção. Esse é o texto que eu mais amo na Bíblia, não é? Pois é. Aí lá em Malaquias 3:10, diz assim: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo. Se você for colocar, coloca na King James, porque aí vai sair a palavra correta. Vou te dar uma oportunidade. Quando eu falar igreja, você vai ler bem bonito. Vamos lá, 1, 2, 3, igreja. O que Deus vai abrir? Comportas. Em 2025, o duplo favor de Deus vai liberar uma unção de prosperidade diferenciada sobre as nossas vidas. Nesse texto de Malaquias 3:10, Deus está dizendo: eu vou derramar um tempo de prosperidade sobre vocês como nunca antes. Agora escute isso aqui: por causa da frequência do duplo rei, por causa da frequência do duplo favor. Nós aqui da Betel temos já essa linguagem da frequência muito apurada. Tudo se move por frequência. A palavra, a letra rei, ela libera uma frequência. E a palavra rei duplicada libera uma outra frequência. E vocês vão ver aqui, eu vou revelar algo para vocês tremendo e poderoso, para você entender o que eu estou dizendo é uma verdade. Você vê que o negócio é forte demais. Há uma frequência aqui. E Deus está dizendo que Ele vai derramar um tempo de prosperidade que você nunca viveu antes. A gente já começou a experimentar algo assim. Assim que rompeu a pandemia, foi quando rompeu o avivamento aqui. Tinha um monte de gente ficando desempregada. Aqui tinha gente ficando empregada. Tinha um monte de gente sendo mandada embora, ficando sem recurso. Tinha gente que a empresa estava mandando ficar em casa e recebendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Eu não sei se eu estou conseguindo passar para você a visão espiritual do negócio. O que eu estou dizendo para você é que ainda que aquele cenário que eu falei aconteça, Deus está dizendo: eu vou abrir as comportas. Meu Deus do céu, tem que ser louco, irmãos, para crer nesse negócio. Tem que ser muito crente para crer nisso. Não é nem louco, tem que ser muito crente. Fala assim, tem que ser muito crente para acreditar no que o apóstolo está pregando. Deus vai liberar sobre a tua vida, a minha vida, aleluia. Deus está dizendo que vai abrir as comportas dos céus. Ei, olha aqui para mim.
não é porta e nem janela, como algumas traduções traz o texto. A tradução original no hebraico do texto não é janela, é com portas. Tem diferença, irmãos. Se aqui tivesse uma porção numerosa de águas e só tivesse aquela porta ali para sair estas águas, ela viria numa velocidade. Ela demoraria mais tempo para sair, para evacuar toda. Mas imagina que essa água não tem por onde sair, de repente ela rompe essa parede aqui. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Oh, meu Deus do céu. Não é porta e nem janela, é com portas. Você sabe o que acontece com uma comporta quando se rompe? Ninguém é capaz de contê-la. Eu vou até estender as minhas mãos. Deus está dizendo para nós: eu vou romper as comportas dos céus sobre vocês e vou liberar uma prosperidade tão poderosa que ninguém, em situação alguma, será capaz de conter. Meu Deus do céu. Agora preste atenção. Muita atenção nisso que eu vou te dizer. O texto é muito claro. As comportas, diga assim, as comportas só se abrem para aqueles que são fiéis nos dízimos e nas ofertas. Aí alguém vai dizer: sabia que ele ia falar isso. É verdade. E você vai ter que receber essa palavra, porque ela não é minha, está na Bíblia, está na palavra de Deus. Porque ele só está dizendo, o irmão Kleber, que vai abrir as comportas se você trazer dízimos e ofertas. Ô apóstolo, o senhor está enganado, é só dízimo. Não, é oferta também. Não, mas no texto do versículo 10 só está dizendo dízimo, ok. Mas vai lá para o versículo 6, que é lá que começa o contexto do texto. É dízimos e ofertas. No que diz respeito a essa palavra de prosperidade que Deus está falando, que está liberando sobre nós, só vai desfrutar desta palavra quem for fiel no dízimo e na oferta. Portanto, se você não estava sendo fiel nos dízimos e nas ofertas, se conserta, porque se você não fizer isso, olha aqui para mim, você vai estar fora da frequência do duplo rei. Você vai estar fora da fé, a fidelidade no dízimo e na oferta, como está no texto. Então a letra rei carrega essa frequência poderosa de prosperidade, porque é a única letra que aparece duas vezes. Escute isso aqui, ó. Porque é a única letra que aparece duas vezes no nome de Deus. Deus criou o homem dependendo desta letra. O nome de Deus no hebraico é a estrutura do homem. Escute isso aqui. Olha aqui. Que revelação tremenda do que eu estou te ensinando agora. Nós encontramos na palavra de Deus o quanto a letra rei carrega uma frequência que ativa uma unção de prosperidade quando vemos Deus mudar o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sará. É Sará mesmo, que tem um H no final. Quando a gente vê Deus mudando o nome deles, você vê ali uma ativação da frequência do rei. Por quê, apóstolo? Porque na mudança dos nomes, a letra rei é acrescentada no nome deles.
Se você pegar o nome de Abraão e de Sará no hebraico, você vai ver o rei lá. E aí, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus está falando para ele assim, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aí ele fala assim, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava fazendo uma promessa para ele. Eu vou fazer de você uma família tão extraordinária, e que todas as famílias da terra serão abençoadas por causa da sua família. Porque tinha a ver com a descendência de Abraão. Aí lá no capítulo 17 de Gênesis, olha aqui para mim, que é onde Deus troca o nome. Olha lá, depois dá uma lida em Gênesis 17. Antes de Deus trocar o nome, colocando a letra rei, e depois que o nome é trocado, a letra é acrescentada e o nome é mudado, você vai ver Deus liberando promessas de prosperidade sobre Abraão. E quer uma revelação poderosa disso do que eu estou dizendo? Eu e você somos descendentes de Abraão. Já tem um tempo que eu tenho orado assim, olha, Senhor, eu reivindico sobre mim e a minha casa as riquezas de Abraão. Já tem um tempo. Porque quando você começa a aprender os princípios da palavra, você se alinha com ela. E eu tenho visto Deus fazer, irmãos. Então, o que ativou a prosperidade na vida de Abraão e de Sará foi a frequência do rei que foi acrescentado no nome deles. Por isso que o Senhor declarou que a partir deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Foi ela que ativou essa frequência. E nós acessamos esta frequência sendo fiel nos dízimos e nas ofertas. E é por isso que eu tenho ensinado a vocês aqui nesta casa, que a maneira bíblica de acessar os portais de Deus é por meio de uma oferta especial. Por isso que aqui nós fazemos 4 ofertas especiais no ano. E também aqui é convidado a participar dela só quem entende o que a gente está ensinando, quem não se sente manipulado, quem não se sente que eu estou fazendo uma lavagem cerebral. Porque quando há esse tipo de mentalidade, eu falo, não oferte. Mas se eu quero acessar, eu preciso dar uma oferta. E aí, quando Deus me deu o tema para 2025, o que eu fiz? Quem lembra? Eu plantei uma semente de R$1.000 na vida do apóstolo Jefferson. E depois nós plantamos uma semente de R$1.000 da Betel na New Time Church. E olha como que nós já estávamos na atmosfera. O que aconteceu? A própria New Time Church mandou R$10.000 para ajudar na obra da igreja. A gente plantou 1.000 e ela mandou 10.000. E não foi nada combinado. Meu Deus do céu. Precisamos romper em fé e aprender a nos mover debaixo da cultura bíblica, viu? Debaixo da cultura bíblica e dos sinais proféticos que o calendário bíblico nos revela. Não podemos perder as comportas que Deus está abrindo sobre nós, que vai virar uma chave em nossas vidas. Começando a terminar essa palavra. Em terceiro lugar, o duplo favor de Deus está dentro da década da voz profética. Diga comigo, o duplo favor de Deus está dentro da década da voz profética, para que nós caminhemos pela fé debaixo dessa palavra profética, a fim de vê-la se cumprir nas nossas vidas em 2025. Presta bem atenção no entendimento e na revelação que vou trazer para vocês agora, com relação à década profética que estamos dentro do calendário bíblico. Depois que nós entendemos isso, nós vamos fazer o exercício de profetizar. Uma outra coisa interessante é que neste ano bíblico de 5.785, a década é de 80. O número 80 representa a letra hebraica Pei. Essa letra parece com a figura de uma boca. Portanto, profeticamente falando, essa letra representa um tempo, uma década, aonde a voz profética está em evidência para o povo de Deus. Então, a gente está na frequência do rei, mas nós também estamos na frequência do Pei. E a frequência do Pei é a frequência da voz profética. Então,
quando eu entendo que eu estou dentro de um período de uma década da voz profética, tudo nesta década que está debaixo da direção de Deus tem um valor espiritual e precisa ser liberado e profetizado por meio da voz profética. Isso significa manifestar o céu na terra. Tudo que você está aprendendo aqui hoje, você está recebendo, você vai precisar de praticar, de exercitar, profetizando. Que é o que eu estou fazendo desde que comecei a pregar essa palavra aqui. Porque só se cumpre quando há uma voz profética liberando. Você está entendendo? Você está entendendo? Se você pegar essa palavra e começar a profetizar na tua casa, profetizar na tua empresa, profetizar no teu emprego, profetizar na tua faculdade, na tua escola, na sua rua, na sua comunidade, se você começar a liberar a palavra e liberar a voz profética, isso tem uma frequência de poder mexer com a região celestial, com as esferas espirituais e romper algo poderoso para a glória de Deus. E foi o que aconteceu lá no Vale de Ossos Secos, através do profeta, quando ele profetizou sobre ele, um exército muito numeroso se levantou. Foi o que aconteceu com Elias, quando ele profetizou que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu. E ele também, quando Deus falou, é tempo de chover, ele profetizou e a chuva veio, e veio em abundância. Aleluia. Estamos na década que o poder da palavra determina o meu futuro, irmãos, o seu futuro. E aqui são as palavras do apóstolo Jefferson. Porque estamos na década da voz profética, portanto, escute bem isso aqui. O que eu digo numa década regido pelo PEI, tem poder no mundo espiritual. Portanto, em tempos difíceis, que eu também já disse aqui nessa mensagem, em tempos difíceis, não piore as coisas abrindo a sua boca para murmurar, para pronunciar derrota, para amaldiçoar, mas abre a boca para estar debaixo desta unção profética que é regido pelo PEI. É aquele exercício que eu falei. Quando romper o ano começar a acontecer, se alguma dessas coisas que eu anunciei, que estão previstas, começarem a acontecer, ao invés de você falar assim, tá vendo? A palavra que o apóstolo falou não valeu de nada. Aí realmente não vai valer de nada, mas se você falar assim, não, Senhor, a fé não ignora as circunstâncias, mas a tua palavra para mim foi, há um duplo favor diante de mim, há uma frequência do rei que libera uma unção de prosperidade sobre a minha vida. Aí você começa a profetizar, e você vai ver Deus mudando cenários, mudando as coisas. Você está pegando a visão daquilo que eu estou pregando? Então pega essa chave aí, meu irmão, e vamos colocar em prática essa palavra, como vozes proféticas aqui nesta noite. Vamos profetizar esta palavra sobre as nossas vidas. O louvor aqui em cima. Eu ia fazer aqui um exercício de nós profetizarmos todo o Deuteronômio 28, de 1 a 14, mas a aula já foi. Mas você pode chegar em casa, ou durante a semana, pegar a sua casa, e eu vou fazer isso lá na minha, vou reunir minha família, e eu vou profetizar as bênçãos do Deuteronômio 28, de 1 a 14. Eu profetizo em 2025 que o Senhor fará coisas extraordinárias em nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos viver um tempo de provisão como nunca vivemos. Nós testemunharemos do duplo favor de Deus em nossas vidas. E receba essa palavra que eu vou liberar agora também. Deus vai mudar atmosferas por aquilo que estamos carregando. Deus está liberando uma unção de prosperidade sobre nós. Tudo o que as nossas mãos tocar, o Senhor vai abençoar. Pois o Senhor está abrindo os portais do duplo favor dele sobre nós. E estamos diante de uma década regida pela voz profética. Recebam esta palavra do coração de Deus em nome de Jesus. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.